Amanhã, as tarifas de 15% impostas por Donald Trump entram em vigor. E a gente vai falar sobre esse assunto com o nosso analista, Gabriel Monteiro, já vem aqui caminhando para o lado dele, para a gente trazer um panorama e esse vai e volta, né, Gabriel? Para a gente atualizar você que está nos acompanhando. Sexta-feira já tinha expectativa para aquele julgamento, eis que tivemos breaking news na programação da CNN, no Bastidores CNN, te informando que a Suprema Corte decidiu que Donald Trump não podia impor aquele tarifaço ao mundo. Só que aí Donald Trump traz ali uma alternativa legal, uma outra alternativa para impor novas tarifas de 10%. Aí não, 10 não, vamos para 15%. Primeiro, Gabriel, como é que fica o Brasil diante desse cenário? Agora, o mundo taxado em 15% pelos Estados Unidos. Perfeito. Eu estou esperando, inclusive, a ordem executiva de Donald Trump carimbando estes 15%, porque eu acabei de dar uma olhada no site da Casa Branca, tá 10 ainda, tá, Carol? Então, a gente pode receber mais uma documentação. Meia-noite de terça-feira, meia-noite, alguns minutinhos, a gente já vai ter essa mudança. Já tá valendo, já vai sair a assinatura, 15% de taxas, vitória para o Brasil. Vitória para o Brasil porque a gente tinha uma taxa para alguns produtos que superava, por exemplo, os 40%, 50%. Tínhamos algumas das taxas que eram as maiores do mundo, junto com a Índia e anteriormente com a Suíça. A Suíça fechou um acordo com os Estados Unidos e aí conseguiu baixar aquelas taxas. Então estávamos ali, Brasil e Índia, liderando este ranking das maiores taxas globais. Esta é a pior vitória desde o início, pior derrota desde o início do governo de Donald Trump, tá, Carol? Diante da Suprema Corte, perde um dos seus artifícios, instrumentos que gerou mais discussão no ano passado. Mas aí vem com essa alternativa da seção 122 da Lei de Comércio, que é uma alternativa mais embasada, com mais fundamento teórico para sustentá-la diante da Suprema Corte e até do Congresso Nacional. Essa alternativa, ela diz que em momentos de alto déficit comercial com o mundo, é o que acontece hoje com os Estados Unidos, déficit que supera $1 trilhão por ano, em alguns momentos até, deu uma baixada do ano passado, de 2024 para 2025, mas o déficit ainda é muito grande. Nestas situações, o governo dos Estados Unidos temporariamente pode assinar um documento para restringir as importações de produtos para os Estados Unidos. Como é que ele restringe? Com tarifas que podem ir até 15%. Então, temos mais fundamento. Vamos dar uma olhadinha em como fica este nosso ranking. Eu falei que o Brasil sai ganhando, inclusive a gente fala mais à frente sobre isso, mas de forma geral, o que temos até agora? Fevereiro de 2025, até 50% na seção 232, ainda temos alguns itens taxados. Carros e autopeças, aço e alumínio, cobre também entra nessa história, madeira entra nessa seção 232. Então, para todos estes produtos, as tarifas continuam altíssimas. Mas é vantagem para o Brasil, por quê? Porque essas taxas são para todo mundo. Então, indiscriminadamente, não tem país que cobra mais ou menos, as taxas são gerais para entrar nos Estados Unidos. Móveis e cobre entra nessa lista. Agora, para a seção 122, nós temos essa tarifa global a partir de amanhã, ou seja, meia-noite de hoje para amanhã, e por 150 dias. É temporário, Carol. A partir deste prazo, Donald Trump vai ter que conseguir uma vitória no Congresso, uma reaprovação desta medida no Congresso Nacional. E aí vamos ver como é que as eleições, por exemplo, de meio de mandato vão influenciar na disposição do Congresso de votar mais taxas, já que essa medida é bastante impopular. Ou ele vai ter que utilizar outro instrumento para tarifar países do mundo. Fato é que ele foi colocado contra a parede e a resposta foi baixar as tarifas para 15% globalmente. Por que eu falo vitória do Brasil? Porque como é a mesma taxa para todo mundo, os nossos produtos que naturalmente são um pouco mais competitivos, por exemplo, produtos agrícolas, eles vão continuar sendo vendidos para os Estados Unidos. Tem até um estudo, Carol, a gente separou numa segunda arte aqui para mostrar para a nossa audiência, que fala sobre produtos que ainda estão isentos. Minerais críticos, esses não vão ser cobrados taxas, laranjas, fertilizantes, produtos farmacêuticos, carne bovina e alguns eletrônicos. Está lá no documento assinado, Donald Trump fez questão de elencar todos estes produtos que não sofrerão taxas. Bom ponto para o Brasil, a laranja, que a gente exporta bastante o suco de laranja para os americanos. Agora sim, a gente fala sobre o estudo que coloca o Brasil na frente. Uma redução bem forte de tarifas. A gente tinha em média uma tarifa de 26,3%. As piores tarifações eram para máquinas e equipamentos,
para frutas e para alguns outros produtos que continuavam com tarifa de 50%. E agora a gente cai de 26,3% de tarifa média para 12,8%. É uma redução de 13,5%. Entre os países do mundo, foi a maior redução, então a gente sai ganhando. Para a Índia, mesma coisa, redução de 5,6%. E para a China, 7,1%. Perceba, Carol, que quem não fechou acordo com os Estados Unidos foi mais beneficiado por essa medida. Agora, quem fechou acordo com os americanos está sendo prejudicado. Japão, Coreia do Sul, Itália, Reino Unido, todos estes países, depois de Donald Trump acionar esta seção 122, vão ter que pagar mais taxa. Ou seja, quem correu, quem se apressou para apertar a mão de Donald Trump e fechar um acordo, agora vai sair perdendo caso o cenário não mude. Caso Donald Trump não encontre outro artifício para manter aquelas taxas que iniciou aí o seu mandato aplicando. Então temos aí talvez a vitória dos pacientes ou daqueles bastante reprimidos pelo governo de Trump, no caso Índia e Brasil, que sofreram aí com as maiores ofensivas no meio do ano passado. E essa avaliação que o Gabriel traz para a gente é uma avaliação compartilhada pelo governo brasileiro. A gente já te contou aqui mais cedo o que disse o presidente em exercício, vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, justamente falando agora sobre esse pé de igualdade diante desse tarifaço comum de 15% que passa a valer a partir de amanhã.